Esperamos. Agora vamos seguir fazendo jornalismo, porque as bolsas hoje acordaram explodindo, os mercados todos desesperados, todo mundo em chamas. Enfim, Caio Melo está lá em São Paulo para falar um pouquinho com a gente sobre isso. O que aconteceu, hein, Caio? O tarifaço fez um efeito aí. Boa tarde. Pois é, gente. Boa tarde, Pedro, Marilis, Luísa. Um abraço também para os meus amigos jornalistas aqui do meio, sobretudo, por ser efeméride, né? Às vezes eu até esqueço em dia do jornalismo, do jornalista, do radialista, não sei o quê. Eu esqueço, mas é sempre importante a gente debater sobre o bom jornalismo e praticá-lo, como a gente vem fazendo aqui no meio, dia sim, dia também. Agora, pois é, né? O jornalismo também tem que lidar com os imprevistos da pauta e tudo mais. Hoje foi um exemplo disso, né? Logo pela manhã, as notícias que os mercados globais, mais uma vez em forte queda pelo mundo todo. E aí o que acontece é o seguinte, né? Se destacou, sobretudo, o circuit breaker que teve na Bolsa do Japão. A Bolsa, né? O Nikkei, teve um circuit breaker lá. Circuit breaker é quando tem uma oscilação tão brusca, sobretudo, né? Agora foi de venda, claro. Então estava caindo mais de 7%, que a Bolsa para as negociações por um determinado período de tempo, vê se a galera dá uma acalmada e depois volta, até para evitar o efeito manada. Tá todo mundo vendendo, ninguém vai querer ficar de fora e perder dinheiro, vai todo mundo vender e o ciclo continua. Aqui no Brasil, por exemplo, só para dar um exemplo de como funciona essa circuit breaker, aqui no Brasil se chega a 10% de queda da bolsa em um dia, as negociações param por 30 minutos. Aí se cair 15%, dura uma hora, 20%, aí é tempo indeterminado. No Japão, algumas regras são diferentes, mas só para ver como é que funciona isso. E por que a Bolsa do Japão está caindo tanto, caiu tanto hoje pela manhã, a noite deles, manhã por aqui? É o seguinte, o motivo continua sendo um só, as tarifas de Trump. O que me leva para quarta-feira da semana passada, o tal Dia da Libertação, como o Trump chamou, mas segundo a revista The Economist, era o Dia da Ruína, isso sim. Que ali foi, primeiro que já estava ali naquela tensão de como vão ser as tarifas, quais países vão ser tarifados e quantos por cento. E aí algumas dinâmicas se estabeleceram que, por exemplo, o Brasil ficou com só, entre aspas, 10% de sobretaxação. O que num primeiro momento, ali no dia seguinte, na quinta-feira, fizeram até as bolsas subirem, o dólar recuar bastante. Falou, nossa, esperava-se até que a porrada ia ser maior no Brasil, até por questões ideológicas, de que o presidente do Brasil é o Lula e o presidente dos Estados Unidos é o Trump, então ele poderia ter algum enrosco. O Lula que declarou que preferiria que a Kamala Harris vencesse a eleição quando a eleição não tinha nem acontecido, podia ter alguma represália nesse sentido e tudo mais. Só que aí o Brasil ficou nesse time os países dos 10% de tarifação, né, das tarifas. Só que num segundo momento também começaram a se desenhar os cenários de que alguns setores, mesmo sendo só, entre aspas, 10%, seriam bem penalizados. E aqui, principalmente, setores que mais vendem para os Estados Unidos, setor de petróleo, café, papel, celulose, aeronaves. A Embraer, por exemplo, para citar uma empresa, né, ela pode ser muito prejudicada com essas tarifas. E ao mesmo tempo, na sexta-feira, para além de terem percebido e no mundo todo continuar esse clima de aversão ao risco na renda variável, nas bolsas do mundo todo, o dado do payroll, que é um dado de emprego mais consolidado, mais observado pelo Federal Reserve, anunciou 228 mil vagas de trabalho em março, um número muito maior do que se estava prevendo. Então, uma atividade no começo do ano dos Estados Unidos forte, o que é muito positivo pensando em PIB, pensando em não ter uma recessão nos Estados Unidos. Só que tem um detalhe, que pode prejudicar o combate à inflação pelo Federal Reserve. E aí o Trump, claro, pressionou, já começou a fazer vocalização mais ou menos similar aqui quando o Lula pressionava o Campos Neto para baixar os juros. O Trump está fazendo isso com o Jeremy Powell por lá, que por enquanto colocou que o efeito das tarifas é incerto, que é necessário ter muita cautela. Então, para a próxima reunião de maio, está descartado um corte de juros. Talvez em junho, mas a depender justamente das próprias tarifas, né? E aí, além desse fato
das quedas globais hoje, aí o negócio está tão incerto que aí entra o papel dos jornalistas também. A CNBC tinha publicado uma reportagem de que o Trump suspenderia, pensando até nesses efeitos, as tarifas por 90 dias, com exceção da China. Então ele pensaria melhor, suspenderia por 90 dias. E aí isso aconteceu, as bolsas estavam caindo e tal, começaram a subir. Opa, então as tarifas vão demorar um pouquinho mais. Só que aí o próprio Trump desmentiu que teria essa pausa de 90 dias. Então voltou, dólar subindo pra caramba, as bolsas no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, subindo pra caramba. O ex-presidente do Federal Reserve também, o Bill Dudley, ele colocou inclusive que o cenário é tão dramático que o melhor cenário possível neste momento é o de estagflação para os Estados Unidos, que geralmente a estagflação, que é atividade fraca, inflação alta, é vista como o pior cenário de todos. Mas ele pontuou que nesse caso é melhor ter uma estagflação de curto prazo e depois você vai corrigindo isso com a política monetária, com a política fiscal, do que você protelar esse aumento de juros ou de uma manutenção de juros num patamar elevado por lá. A ver, essa semana um pouco mais fraca de indicadores, Trump, tarifas, vão seguir ditando os rumos tanto da economia em si, sobretudo dos mercados globais também, mas também tem alguns indicadores importantes. Aqui no Brasil, sexta-feira, tem o dado de inflação cheia de março, do IPCA, tem o IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, o IBCBR referente ao mês de fevereiro, e na quarta-feira, vendas do varejo. Nos Estados Unidos, além de ata do FONC na quarta-feira, é a semana da inflação por lá, com o CPI e o PPI, que são as inflações ao consumidor e ao produtor, que podem aí dar mais pistas para o Federal Reserve dos próximos passos na condução da política monetária, ainda que tarifas sigam sendo o assunto principal na autarquia monetária também pelos Estados Unidos, gente. Pois é, Caio, você falou desse cenário da estagflação sendo visto já com bons olhos diante da situação que está acontecendo nos Estados Unidos. No fim de semana, os veículos americanos estavam fazendo matérias com bastidores ali de Wall Street, com gente falando em recessão mesmo, né? Os investidores muito temerosos. Exato, e tem até um dado sobre isso, né? O Goldman Sachs, ainda hoje, eles acreditavam em 35% chance de ter recessão nos Estados Unidos, né? E esse número aumentou de 35% para 45%, quase metade, quase meio a meio, para ter recessão esse ano nos Estados Unidos. E não ajuda em nada o fato do Trump não negar essa possibilidade. Ele fala muitas vezes de um remédio amargo no curto prazo que pode tornar a América grande novamente no médio e longo prazo. Mas os grandes bancos, os grandes investidores não estão comprando esse discurso. E ele está sendo muito cobrado, inclusive por apoiadores dele, porque nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, que a gente ainda tem aqui uma parcela muito reduzida que investe na renda variável, na Bolsa de Valores, por lá é muito comum as pessoas colocarem dinheiro das suas aposentadorias ou da sua reserva de emergência, coisa assim, na Bolsa. E aí a Bolsa despenca 6% num dia, 3% no outro, 2% no outro. Caramba, né? O dinheiro suado dos trabalhadores dos Estados Unidos ruindo nessa questão. Como é que isso fica? Pensando politicamente, depois nas midterms, na eleição do meio de mandato. Então, tudo isso para calibrar é um cenário complexo que o próprio Trump impôs para ele próprio, para o mandato dele próprio, né?